Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desta quarta-feira da quarta semana do Advento, dia 23 de dezembro, um dia antes em que celebramos a noite do nascimento de Jesus, apresenta o nascimento de João Batista. E desta forma, a liturgia do Advento termina vinculando o Antigo e o Novo e apresenta então aquele que representa as promessas feitas em todo o Antigo Testamento, João Batista, como precursor da iminente chegada do Salvador, cujo nascimento nós celebramos amanhã. O Evangelho é o Evangelho do nascimento de João Batista, mas é surpreendente, porque a narração do nascimento de João Batista coloca o acento não tanto no nascimento, mas no nome que é dado a João Batista, a João. O nome, como nós já falamos outras vezes, significa na tradição judaica uma identidade, uma missão. O nome de João já havia sido anunciado quando do anúncio feito a Zacarias pelo anjo Gabriel, que disse: "A tua mulher Isabel dará à luz um filho para ti, e tu lhe darás o nome de João." João significa Deus tem misericórdia, Deus agracia. De fato, o texto começa falando da misericórdia de Deus para com Isabel. Diz o seguinte: "Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso com Isabel e alegraram-se com ela." Na verdade, Deus foi muito misericordioso com Isabel, teve compaixão da sua vergonha por ser uma mulher estéril e não poder gerar, e teve para com ela misericórdia. Mas a misericórdia que teve para com ela é apenas uma expressão da grande misericórdia que ele terá com toda a humanidade. Porque João anuncia o nascimento daquele que é a maior expressão da misericórdia de Deus para com o homem, Jesus mesmo, a encarnação do Verbo de Deus. O texto vai acentuar de maneira clara o caráter miraculoso da escolha do nome, sobretudo o fato de que, sem nenhuma comunicação entre si, Isabel e Zacarias escolhem o mesmo nome para o menino. O texto diz que no 8º dia os vizinhos vêm à casa de Isabel para a circuncisão do menino. Isso indica provavelmente uma influência helênica e do judaísmo tardio, porque no judaísmo antigo o nome era dado no mesmo dia do nascimento. Aqui não, na tradição mais tardia, helênica e judaica, era dado no 8º dia. E os vizinhos então sugerem dar o nome do pai, Zacarias. Na verdade, a tradição bíblica judaica aconselhava mais dar o nome do avô. Talvez seja pelo fato de Zacarias ter uma idade avançada, que então se sugere dar o seu nome. Mas o mais importante aqui é perceber a reação coincidente quanto ao nome, tanto de Isabel quanto de Zacarias. Quando falam a Isabel, sugerem a Isabel o nome de Zacarias, ela diz: "Não, ele vai se chamar João." Quando se dirigem a Zacarias, sugerindo o nome dele mesmo, Zacarias, então, que estava mudo, vai escrever numa tabuinha: o nome dele é João. E no mesmo instante a sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Então o texto acentua, como eu já disse, esse caráter miraculoso da escolha do nome, que sem nenhuma comunicação entre si, Zacarias e Isabel escolhem o mesmo nome, João. O texto termina falando da admiração do povo, dos vizinhos, e pela notícia que espalha-se por toda a região a respeito desses fatos miraculosos que dizem respeito a esta criança. E o texto termina então dizendo: todos os que ouviam a notícia ficavam pensando o que virá a ser este menino.
de fato, a mão do Senhor estava com ele. Essa palavra, a mão do Senhor estava com ele, será dita também a respeito de Jesus e significa a proteção, o favor, a ação de Deus sobre uma pessoa, encaminhando-a na realização da sua identidade e da sua missão. A primeira leitura que nós escutamos da profecia de Malaquias, capítulo 3, é muito importante porque ela deixa clara a missão de João. É o texto seguindo a tradição antiga de que os reis eram precedidos por mensageiros que anunciavam a sua vinda, e diz então que na vinda do rei Messias, ele será precedido por um mensageiro que vai preparar-lhe o caminho. E este mensageiro é apresentado como possuindo o espírito e o poder de Elias. De fato, João Batista vai encarnar perfeitamente o espírito de Elias, pois terá uma palavra forte, umas ações corajosas e um espírito decidido. Ele anunciará a conversão, a exigência de que o povo volte ao Senhor com um coração contrito para preparar o caminho da chegada iminente do Senhor. Mais uma vez, o texto faz referência ao fogo, assim como Elias, que era um profeta do fogo, João Batista também será como um fogo que purifica, o fogo que o fundidor usa para acrisolar, para purificar o ouro e a prata. Portanto, a grande missão de João Batista será como a missão do fogo que purifica. A sua missão é uma missão de purificação, preparar o povo para acolher o Messias e oferecer uma oferenda justa ao Senhor. Considerando aquelas 3 etapas da vida espiritual, a etapa purgativa, a etapa iluminativa e a etapa unitiva, a missão de João coincide com a primeira etapa. Ele vem para purificar os corações, para remover impurezas que impediam os olhos de ver e o coração de acolher o Senhor. Muito importante essa missão de João, limpar os olhos para que possam ver o Messias, abrir os corações para que possam acolher. Uma vez limpado o terreno, preparada a vida espiritual pela etapa purgativa, o homem estaria preparado para acolher o Messias que iluminaria a sua vida. Também na nossa vida espiritual, sempre uma primeira etapa deve ser de purificação, de limpeza, de preparação para a seguir ser iluminado pela presença e pelos ensinamentos e a vida de Cristo. O Salmo 24, 25, que é o Salmo de hoje, clama por esta ação purificadora de Deus na nossa vida. Diz o texto: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. A seguir, o texto apresenta que Deus nos purifica através do seu ensino. Diz: ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Os ensinamentos de Deus nos abrem a inteligência e dilatam a nossa vontade para que possamos voltar para Deus. Esse duplo aspecto da conversão é muito importante. A iluminação da inteligência e a dilatação da vontade, para que a gente possa ver com a inteligência e acolher com a vontade e o coração o Senhor que vem. E assim a gente prepara para a sua chegada, que agora é iminente. Neste dia em que as meditações nos levam muito acentuadamente para o nome, seria interessante que pensássemos sobre o nosso próprio nome. Infelizmente, na nossa tradição cultural, o nome não tem um significado tão importante como na cultura judaica. Então, provavelmente, a maioria de nós não tem um nome com grande significado. Seria interessante, então, perguntar, por exemplo,
Qual é a minha identidade em relação a nomes significativos? Quais são os personagens bíblicos que iluminam a minha vida? Cada um de nós, com certeza, é iluminado por um ou mais personagens da história da salvação, da Bíblia. Pensemos sempre nesses nomes que nos dão identidade, nesses personagens que nos ajudam a compreender a nossa própria identidade. É muito importante, de vez em quando, voltar a esse nome, a esses nomes, para assim atualizar conscientemente a nossa verdadeira identidade e missão. Nesta mesma linha, façamos então, como sempre, algumas perguntas. A primeira: qual é o nome, a identidade e a missão que Deus tem me concedido ao longo da minha história? Com quais personagens bíblicos ou da história da salvação ou da igreja, santos, eu me identifico? É uma primeira meditação, o nome que Deus vai me concedendo ao longo da minha história. Quais os personagens bíblicos da história da igreja, dos santos, com os quais eu me identifico? Segunda pergunta: de que eu preciso ser ainda purificado para acolher o Senhor e para que Ele possa nascer em minha vida e iluminar a minha vida? Tenho consciência de que só um coração puro pode ver a Deus? Ainda um dia antes do Natal, sempre essa pergunta de que eu posso ainda preparar para o Senhor nascer na minha vida. Então, neste dia que antecede a noite do Natal, peçamos a Deus que ilumine a nossa identidade e missão, e que assim como João Batista, pelo seu nome, tinha uma clara identidade e missão, também eu, pelo meu nome, pelos nomes com os quais eu me identifico, chegue também à minha identidade e missão e possa crescer nela a serviço de Deus e dos irmãos. Assim